Vamos então para a segunda aula do mini curso gratuito de comunicação não violenta aqui no Telegram. Na primeira aula eu falei para você da importância da gente olhar para dentro e entender aquilo que a gente sente para conseguir expressar tanto para nós mesmos quanto para os outros aquilo que está vivo dentro de nós. E claro, quando eu falo de comunicação não violenta, eu não vou deixar vocês sem saber de onde veio, de onde surgiu, o que é essa comunicação não violenta ou CNV. Bem, a comunicação não violenta, ela foi sistematizada pelo psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Então, o Marshall ele trabalhou em várias zonas de conflito armado. O Marshall trabalhou em vários guetos, comunidades com alto índice de violência, e ele sempre se perguntava: por que que algumas pessoas respondem de forma pacífica a algum ato de violência e outras não? Então, movido por essa curiosidade, o Marshall estudou muito, também embebido aí sobre os ensinamentos de Gandhi. O Marshall conseguiu sistematizar esse método de uma forma lúdica e muito clara para nós, meros mortais, entendermos aí como é que funciona a comunicação não violenta e como a gente pode aplicar no dia a dia. Então, a CNV ela se divide basicamente em 4 etapas fundamentais: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. A primeira etapa, a observação, é a capacidade da gente olhar alguma coisa que está acontecendo, uma situação, e não julgar, e não rotular a pessoa ou a cena que está acontecendo ali naquele momento. Então, como é que funciona isso? Em vez de eu falar, por exemplo, você sempre se atrasa, eu posso preferir falar: hoje você se atrasou 1 hora. Então, o que é que eu fiz aqui? Em vez de julgar o comportamento, generalizar aquele comportamento da pessoa, dizer que ela sempre se atrasa, ou que ela não me respeita, ou algo do tipo, o que é que acontece aqui? Eu opto por falar aquilo que realmente está acontecendo, aquilo que eu consigo visualizar ali nos meus óculos da CNV. Então, essa é a primeira etapa da comunicação não violenta. A segunda é a expressão dos nossos sentimentos. Já adiantei para você o quanto é importante falar de forma clara aquilo que a gente sente. Por isso, na CNV, após eu observar aquela situação, sem julgar, sem rotular, mas sim falando o que realmente está acontecendo, eu vou me perguntar como é que eu me sinto em relação a isso. Então, aí eu consigo dizer: poxa, você se atrasou 1 hora hoje, eu fiquei muito preocupada. Pronto, consegui expressar aquilo que eu estava sentindo. Na terceira etapa da comunicação não violenta são as necessidades. Então, assim como os sentimentos, a gente também não foi condicionado, não foi estimulado na nossa vida a falar aquilo que a gente precisa. Geralmente a gente deixa nas entrelinhas ou dá muitos rodeios e acaba não falando aquilo que a gente realmente precisa naquele momento, aquilo que é importante para nós. E aí a CNV nos convida a, primeiro, observar aquilo que aconteceu, expressar aquilo que eu senti diante daquela situação e também me perguntar: o que é que eu preciso em relação àquilo? Quais necessidades minhas estão ou não sendo atendidas diante daquela situação que eu observei? Então, nesse exemplo que eu dei do atraso, eu poderia dizer: nossa, eu percebi que você se atrasou 1 hora, eu fiquei bem preocupada, porque para mim era muito importante a organização aqui da equipe, que todo mundo pudesse falar. Então, eu fiquei super preocupada quando eu vi que você não chegou. Então, eu poderia ter falado exatamente isso, só que de uma forma violenta, percebe? Que eu poderia ter dito assim: nossa, você sempre se atrasa, não é a primeira vez que você se atrasa, você deixou todo mundo preocupado, só que a reunião foi para um outro lugar, agora você não sabe mais o que é que precisa fazer, você ainda vai ter que resolver isso e aquilo, poxa, você é imprestável, não sei o quê. Então, eu poderia ir para esse lugar de violência, de expressão trágica das minhas necessidades. Mas o que é que eu fiz aqui? Eu optei por seguir esse passo a passo, que ele acaba me dando um norte de como ter conversas mais agradáveis, mais autênticas e que expressem aquilo que eu sinto, que eu preciso e deem espaço para que aquela pessoa também consiga fazer o mesmo. Então, observação, sentimentos, necessidades e, por fim, a CNV nos convida a fazer um pedido claro, seja para mim mesma ou então para outra pessoa. Esse passo ou essa etapa, ela também é muito importante, porque a gente também não foi estimulados, quanto sociedade, né, a fazer pedidos claros, ou seja, falar aquilo que a gente realmente quer. Perguntar, checar com a pessoa se é possível esse pedido ser atendido.
Ou a gente vai para o lugar de exigência, já mandando a pessoa fazer alguma coisa, não sabendo ouvir um não como resposta, ou a gente fica ali rodeando, não fala exatamente o que a gente quer também. Então, na CNV, nesse exemplo, eu poderia dizer: poxa, você se atrasou 1 hora hoje, eu fiquei bem preocupada, porque para mim era super importante essa organização aqui do time, da equipe, do trabalho. Será que você poderia avisar na próxima vez de forma antecipada se você fosse atrasar? Então, eu fiz um pedido que é claro, um pedido que é na afirmativa, um pedido possível de ser cumprido, e aí eu checo com a pessoa se aquilo pode ser realmente cumprido. Então, como é que você acha que você iria reagir se eu te falasse numa situação real exatamente isso? E agora, como é que você acha que você ia reagir se eu falasse daquele outro jeito? Falasse que você sempre se atrasa, você não se importa com a equipe, você não tá nem aí pra nada. Nossa reação, né, diante das duas coisas, com certeza são totalmente diferentes. Isso porque a gente não quer escutar expressões, né, de violência, sejam elas escondidinhas ali, aqueles ditos ou não ditos, e também essas expressões de violência que são mais intensas. Então a CNV realmente nos convida a olhar de forma carinhosa e empática para esses 4 passos e ver como eles são possíveis de ser aplicados no nosso dia a dia. Gostou da aula? Pois é, ela foi só um gostinho do que vai ter no curso online que eu preparei para você. O Expresse vai ajudar a resolver os conflitos que surgem na sua vida de um jeito prático. Se você quer embarcar nessa jornada comigo, é só clicar no link que eu mandei e entrar no grupo de WhatsApp para ser avisado com antecedência quando o curso abrir. E claro, quem estiver no grupo ainda garante um desconto especial. Clica no link e não se preocupa porque o grupo é silenciado.